Meu nome é César Xavier, eu sou jornalista do Portal Vermelho. Eu estou aqui com Rafael Leal, presidente da União da Juventude Socialista, a UJS. O Rafael, ele é sociólogo, formado pela PUC de Minas, destacou-se muito na militância estudantil em Betim, Alfenas, Contagem, importantes cidades mineiras. Neste mês de dezembro, foi eleito presidente da UJS. E, logo em seguida, já liderou uma delegação de 200 membros da entidade na 4ª Conferência Nacional de Juventude, que ocorreu agora em Brasília, neste final de semana. Um momento histórico para a juventude brasileira, depois de 8 anos sem diálogo com o governo. Depois de uma trajetória, principalmente entre os de Minas Gerais, Rafael, você assume uma entidade que tem uma trajetória histórica de mobilização juvenil, né, uma história importante, né, dentro da juventude de esquerda. Como que você espera marcar, Rafael, essa passagem pela entidade? Ótimo. Primeiro, César, agradecer o convite, né, agradecer também aí todo mundo que está tirando um tempinho ou para ler a nossa entrevista ou para ver nas redes sociais, escutar a nossa entrevista, né? E agradecer também a apresentação que vocês fizeram aí de mim. Eu acho que assim, não tem como a gente falar qual que é a marca que a gente quer deixar sem dar uns pitacos rápido um pouco sobre a conjuntura política que a UJS atua, né? A UJS é uma organização que se orienta pelo marxismo-leninismo e toda a nossa intervenção política, ela advém de uma análise da conjuntura sobre a luz dessa teoria política, né? Então, falar da marca que eu pretendo deixar na UJS, a gente precisa abordar alguns temas que, rapidamente, né, pinceladas aqui, que passam pela conjuntura internacional e nacional, né? Acho que a primeira coisa delas é que a grande contradição no mundo hoje, ele se dá a partir ali da crise de 2008 e da incapacidade das grandes potências, dirigidas por elites financeiras, de dar resposta a essa crise, né, principalmente ali no eixo Europa e Estados Unidos. E isso abre uma possibilidade de um mundo mais multipolar, onde a hegemonia dessas potências, né, que se consolidaram principalmente ali no pós-Segunda Guerra, passa a ser questionado, né? E isso abre diversas contradições nesse sistema mundo, né? E uma dessas contradições que se deriva, né, dessa contradição central é de que uma fração da elite dominante ela passa a apostar que a saída para ela conseguir a manutenção da sua agenda, né, que é uma agenda de hiperfinanciarização da economia global, de precarização do trabalho, né, principalmente na periferia do capitalismo, você implementar, transformar a periferia no capitalismo só num vendedor de commodities, com hiperfinanciarização da própria economia, com precarização do trabalho, né? Então, uma parte dessa fração da elite mundial ela passa a apostar numa agenda neofascista, porque é uma agenda que você precisa fazer menos mediações, porque ela é autoritária, né? E aí o neoliberalismo, para ele esgarçar a sua agenda, ele precisa de uma certa dose de autoritarismo, porque na democracia, que digamos seja até na democracia liberal, que talvez é o regime político que a burguesia desde ali a Revolução Francesa se sente um pouco mais à vontade, ela tem que fazer mais mediações com os trabalhadores, né? E num momento de crise multipolar, né, de transição, de disputa de quem conduz o mundo, essas mediações custam caro, né? Então, uma parte significativa da fração das elites dominantes apostou nessa agenda de extrema-direita, neofascista, para poder fazer menos mediação e está aumentando
suas taxas de lucro e poder ampliar a sua dominação, né? E aqui no Brasil a gente sentiu isso de maneira muito forte, seja com o golpe de 2016 e principalmente sendo aprofundado ali com a vitória do Bolsonaro, né? E que a gente viveu 6 anos de governos com uma agenda neoliberal muito intensa. Então, como eu vinha dizendo, a gente sentiu na pele o bolsonarismo e essa última agenda de 6 anos, né, de agenda intensificada do neoliberalismo, que mudou um arranjo institucional, né? Acho que a expressão maior do avanço, né, dessa elite financeira para dentro do Estado brasileiro é a autonomia do Banco Central, né? Mas a gente pode falar também de outras instituições que passaram a ser dominada por um fiscalismo exacerbado, né, como o próprio TCU, a própria Câmara dos Deputados, que só se fala em metas fiscais, não se fala mais em crescimento, não se fala mais em desenvolvimento, né, e sim numa sanha, até numa tara muito louca de fazer economia para pagar dívida para meia dúzia de banqueiros, né, enquanto o desemprego era em níveis altíssimos, a inflação crescia e a qualidade de vida do povo também só diminuía, né? Então, foi nesse cenário que a gente conseguiu garantir a maior vitória, talvez, das forças populares e democráticas da história do Brasil, né? Um cenário de depois de 6 anos de agenda neoliberal intensa e aliada ao neoliberalismo, ao autoritarismo neofascista do Bolsonaro, de avanço para cima das instituições de Estado, dessa ideologia, dessa política neoliberal, né? Mas a gente conseguiu conformar uma frente ampla e derrotar essa agenda, né? Uma frente ampla que conseguiu agregar até setores, né, digamos, setores da burguesia mesmo, que, de certa maneira, foram ou tiveram seus, digamos, foram atingidos por essa política econômica que é muito mais associada a questões externas do que a um projeto nacional, né? Então, existe ainda uma burguesia que pensa um projeto nacional no Brasil, que também desembocou no projeto do Lula no ano passado. Acho que a aliança Lula-Alckmin reflete isso, e até setores que ideologicamente ainda acreditam na democracia, mesmo que a democracia liberal, né? Então se conformou uma frente ampla em torno do Lula, uma coisa que a gente defendeu, né? A própria JS, desde o início ali, emanada, né, ali dos ensinamentos, inclusive, que vem, né, do passado, na ideia de que contra o fascismo é necessário frentes amplas de mobilização, né? A gente consegue eleger o Lula e estamos diante de um cenário onde a extrema-direita ainda é forte, muito forte, internacionalmente. Acho que a vitória do Milei, ela coloca nos faz lembrar, né, que existe ainda uma extrema-direita muito forte no mundo, porque eu acho que esse ano a gente conseguiu, principalmente ali a partir do 8 de janeiro, uma agenda de isolamento político da extrema-direita aqui no Brasil, né? Mesmo que isso seja insuficiente, porque eu penso que o isolamento político, ao mesmo tempo que ele se constrói, óbvio que ele não é fácil de se desconstruir, mas a luta política ideológica na consciência do povo é muito mais difícil de se desconstruir do que os arranjos que são muito momentâneos, que são pendulares, etc. e tal. Que eu acho que é um ponto que a gente ainda precisa avançar. Se eu, digamos assim, entrando nas marcas que eu acho que a gente quer deixar para essa gestão da OJS, é uma marca de uma organização que possa estar na linha de frente da luta política e ideológica contra a extrema-direita, contra o neofascismo, né? Porque essa é a luta que é mais perene. É óbvio que nós precisamos isolá-los politicamente, é óbvio que nós precisamos tornar inelegível o Bolsonaro, foi muito importante, se possível, prender o Bolsonaro, mas nós não podemos fazer isso e ver ao largo eles manterem posições ideológicas muito firmes na sociedade brasileira, né? Ainda é significativo o que representa o conservadorismo, a agenda de extrema-direita, do ponto de vista ideológico no Brasil, né? Então,
O discurso do Lula, inclusive, na Conferência de Juventude, foi nesse sentido. Olha, a juventude tem um papel fundamental de combater esse discurso de ódio. Então, eu acho que uma das nossas marcas é a gente intensificar a propaganda pelo socialismo, né? Porque eu acho que se tem uma coisa que pode combater esse discurso de ódio, que é um discurso que consegue dialogar com o sentimento antissistêmico, né? Porque, de fato, o sistema que está aí não atendeu o que o povo mais precisa. Então, o povo meio que identifica, olha, esses caras estão fazendo um discurso antissistêmico, eu vou com eles. Então, a gente precisa mostrar que, olha, eles não são antissistema. Quem são antissistema somos nós que defendemos o socialismo. Então, o melhor remédio contra a extrema-direita é a propaganda do socialismo, porque acho que eles ainda são uma força significativa na sociedade que a gente precisa estar sempre de olho. E, por outro lado, é conseguir fazer o governo Lula avançar para o caminho que fez ele ser eleito, né? O governo Lula não foi eleito, por mais que esses setores na frente ampla foram importantes para a derrota do Bolsonaro, mas o governo Lula foi eleito com uma agenda popular, né, de investimento social, de voltar ao crescimento, de geração de renda, de investimento na educação, de combater a precarização do emprego, que boa parte da nossa juventude hoje está submetida, né, à uberização e etc. e tal. Então, nós precisamos mobilizar a juventude para fazer com que esse seja o eixo do governo, né? Porque é isso, o governo começou com políticas muito exitosas, né? Mas a gente sabe que ali no seio do governo existe muita disputa, né? E é isso, o Estado ele é a condensação da luta de classe. E o que a gente tem para tensionar para o nosso lado é a mobilização social, né? E a gente tem feito e vamos intensificar através da nossa atuação no movimento estudantil. Nós já conquistamos esse ano a renovação da lei de cotas, precisamos conquistar um orçamento robusto para as universidades, o orçamento que o governo está indicando é insuficiente, precisamos ter mais orçamento para a universidade pública brasileira, precisamos garantir a revogação do novo ensino médio e um plano de construção de uma nova escola que consiga garantir, de fato, a emancipação da juventude. E esse drama da precarização do emprego, principalmente entre a juventude, né? É ainda um ponto que é um nó muito difícil de desatar e que precisa da mobilização social e da pressão, porque o outro lado faz uma pressão muito bem feita, né? Com os lobbies e tudo mais. Enfim, acabei falando demais, mas deu para fazer um apanhado do que a gente pensa como norte para o JS para o futuro. Seria legal você fazer respostas mais curtas, diretas, poder usar nas redes, fica mais... E aí, eu queria te perguntar, Rafael, o seguinte, foram 8 anos, né, sem diálogo do governo brasileiro. Como foi ver nesse final de semana tanta efervescência juvenil junta num encontro com o Lula, os seus ministros, para debater essas questões primordiais que você estava mencionando? Qual foi a sensação disso? O que fica disso como perspectiva? Não, perfeito. Acho que a Conferência de Juventude, a volta da Conferência de Juventude é muito simbólica, né? Acho que foi a juventude que ajudou a derrotar o governo Bolsonaro e eleger o Lula, né? Então, nós não poderíamos passar esse primeiro ano sem ter uma conferência que esse setor pudesse ser escutado, né? Porque foi o setor que mais se mobilizou contra o Bolsonaro e que também mais se mobilizou pela campanha do Lula, né? Diferente de outros locais, por exemplo, lá na Argentina, a juventude elegeu o Milei, né? Aqui a gente elegeu o Lula. E a conferência foi um espaço importante para isso, né? Para o Lula passar o seu recado, mas também escutar o nosso recado, né? E de articular, né? Voltar a articular uma política de juventude. E eu penso que o desafio nessa política de juventude, eles são primordialmente 2. Primeiro é essa luta ideológica, né? Essa luta ideológica não pode ficar só a cargo do movimento social, ela precisa ser feita também, o combate ao discurso de ódio precisa ser feita como política de Estado, né? A defesa da democracia, como política de governo. Então, a gente pensar os mecanismos para você ter políticas de juventude que possam ir nesse sentido de uma disputa cultural e ideológica na sociedade.
O segundo é como que a gente estrutura uma série de políticas para essa juventude que está sem emprego e sem acesso à educação. E, principalmente, elas estão nos trabalhos precarizados ou sem emprego, né? Então, nós precisamos ter políticas de acesso e assistência estudantil na educação, né? Não só o acesso, mas como assistência para permanecer. Aí foi lançado agora a bolsa para o ensino médio, né? Temos que ver se os valores que vão se consolidar e o público que vai ser atingido para que, de fato, ela seja uma política que consiga garantir que os jovens voltem para a educação, porque eu acho que o caminho da educação é o caminho para garantir a emancipação da juventude para a vida adulta, né, de maneira mais decente e digna, né? Então, as políticas para esses jovens sem acesso à educação e emprego são fundamentais, porque são esses jovens que mais morrem, aqui que estão a maioria de jovens negros e negras. Então, eu acho que é um pouco do centro que tem que ser as políticas transversais de juventude, essas duas atuações, na disputa, no combate ao discurso de ódio e nessa políticas voltadas para esse setor sem acesso à educação e sem acesso a emprego e educação. Agora, lá atrás, desde a transição, Rafael, em 2022, né, o governo de transição, vem ocorrendo, né, um diálogo com o novo governo. Como se considera, desde então, nesse ano que a gente está terminando, qual foi o principal avanço dos jovens brasileiros? Aquilo que a juventude sente, que foi uma... todos os jovens. Não, perfeito. Eu acho que a principal, você começar o ano de governo fazendo um reajuste da bolsa dos pós-graduandos, da pós-graduação, é uma sinalização muito positiva, assim, no sentido de que a ciência, né, e a produção do conhecimento científico nacional vai ser o centro desse novo governo. E isso atinge diretamente a juventude, né, porque também reajustou bolsas na graduação, né, de iniciação científica, de iniciação à docência. Então, ali já foi um primeiro indício de que a gente teria. Depois vem a recomposição do orçamento, né, também uma importante medida para as universidades federais. E terminamos o ano com a prorrogação da lei de cotas, né, e com a sinalização de que se pode avançar o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Acho que somado a isso, todas as políticas agora que acho que visam, né, a retomada do crescimento, você ter uma retomada de uma política industrial, você ter uma retomada de um financiamento para a produção de tecnologia nacional, né? Porque eu acho que esse conjunto quando a gente está falando de juventude, nós estamos falando de um conjunto de políticas transversais, né? Então, se você industrializa o país, você passa a gerar emprego de mais qualidade. Então, o jovem que forma na engenharia, ele vai ter mais perspectivas do que somente se encaminhar, né, a um mercado de trabalho extremamente uberizado, né? Então, você vai ter a perspectiva de formação de trabalho decente para a juventude, né? Então, não podemos considerar somente as políticas que atingem diretamente o jovem, mas pensar também esse conjunto de uma agenda que voltou a colocar a ideia do desenvolvimento e do projeto nacional no centro. É óbvio que tem limitações, porque, como eu disse, é um governo pós-governo neofascista e neoliberal. Então, você tem setores dos estados que foram sequestrados pela elite financeira e que vão lutar até o fim para você poder manter aquela política de uma doutrina, né? Não dá nem para chamar de uma ideologia, uma doutrina fiscalista que restringe o investimento público. Então, agora nós estamos numa luta grande para que esse orçamento ele não mantenha esse mantra do déficit zero, né? Que você possa ter uma margem de investimento público nas universidades, no PAC, na infraestrutura, porque é isso que vai gerar crescimento, é isso que vai gerar emprego para a juventude, é isso que vai gerar política social para a juventude, né? Que a gente vai conseguir fazer essas políticas para quem não está na escola, para quem não está trabalhando. Então, assim, entendendo essa conjuntura,
complexa de um Estado, boa parte do centro do Estado sequestrado por essa elite financeira, mas que a gente pode ainda, com a nossa mobilização social, ir alterando essa forma do Estado. Eu acho que os primeiros anos dão indício que o rumo é esse, né? Mas ainda tem muito a que se caminhar. Você não desconstrói... Não são nem 6 anos, né? Foram 12 ali na década de 90, agora mais 6 de intensificação. A agenda neoliberal interpela o Brasil de maneira muito forte há muitos anos, né? Então, mas o rumo, né? A volta do Ministério a volta do Ministério das Indústrias, né, a centralidade do Ministério da Ciência e Tecnologia nesse novo governo, acho que, entre outras coisas, dão a Petrobras ter caído, o PPI, enfim, outras coisas que dão indício de que é um governo que vai para o norte de tentar ir quebrando esse sequestro que as elites financeiras fizeram no Estado brasileiro, e essa doutrina neoliberal, fiscalista, que não favorece o crescimento e o investimento público para poder gerar esse crescimento. Você mencionou uma série de conquistas, né, avanços que a gente teve aí nesse ano, especialmente aí para a juventude. Agora, quais são as lacunas, Rafael, que permanecem sem solução nessa pauta da juventude nesse primeiro ano? A conferência que teve no final de semana apontou uma grande prioridade de luta para o próximo ano? Perfeito. Eu acho que assim, ainda precisamos consolidar a revogação do novo ensino médio. Isso é uma pauta fundamental da juventude nesse ano. Foi o que mais mobilizou a juventude esse ano. O projeto de lei que foi do governo tem sido descaracterizado, né, de maneira muito forte ali pelos interesses, né, de mesmos interesses que fizeram o novo ensino médio, né. Isso gerou um descontentamento muito grande, e a nossa turma da UBS, né, já parabenizar todos eles, estavam ontem ocupados lá na frente do MEC, do Congresso, onde tivesse gente que podia ajudar, o Arthur Lira lá na posse da PGR, fomos lá levar cartaz, onde dava para a gente poder mostrar a nossa luta, a gente estava lá presente, porque essa é uma luta fundamental, e saiu uma resolução da conferência nesse sentido de revogação do novo ensino médio, para que a gente possa ter um ensino médio de fato que prepare e dê garantia de emancipação da juventude. Uma outra questão muito latente é essa questão das universidades federais. O orçamento apontado pelo governo ainda é muito insuficiente. Segundo a Andifes, a gente precisa ainda da recomposição de 2,5 bilhões para a gente poder manter as universidades funcionando até o final do ano. Além disso, o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Nós aprovamos e aprimoramos a lei de cotas, mas agora precisamos de um Plano Nacional de Assistência Estudantil, né? Ainda é dramática a situação de muitos estudantes brasileiros. Se a universidade se popularizou, ela precisa garantir que os estudantes eles tenham a permanência garantida. E, por fim, que a gente consiga edificar alguns projetos, né, de educação popular, de extensão universitária, de voluntariado entre a juventude, porque eu acho que é a partir disso que a gente vai conseguir ocupar os territórios onde a juventude estão e fazer uma disputa política ideológica em defesa da democracia, em defesa dos valores que vão de oposto a esses discursos de ódio, né? Então, acho que é um pouco dos desafios lacunas que a gente vê para a gente poder vencer para o ano que vem. Além disso, tem também um elemento importante, que é sobre essa questão da regulamentação do ensino privado, né? Acho que o governo sinaliza agora com a criação do Instituto Nacional de Avaliação do Ensino Superior, mas tem algumas medidas que podem ser tomadas, como, por exemplo, a revogação da portaria que permite 40% de AD no ensino médio, no ensino superior, que isso aí precarizou muito o ensino, principalmente nas universidades privadas, que passaram, às vezes, a adotar até mais de 40% da sua... Você paga lá o presencial, né, não é nada contra o ensino EAD, é contra você pagar o presencial e ter praticamente o ensino todo EAD, numa lógica que as universidades usam para aumentar os seus lucros e diminuir a qualidade do ensino, né? Então, eu colocaria algumas lacunas para o ano que vem nesse rumo aí. Perfeito.
Eu queria saber, a gente teve aí uma correlação de forças no Congresso muito ruim esse ano, o abrir mão, né, da presidência no parlamento. A gente teve praticamente a base do governo Bolsonaro comandando o parlamento, né? Isso dificultou algumas coisas, né? Mas tudo sinaliza que para o ano que vem teremos uma correlação melhor, né? Você está otimista com essas perspectivas para 2024, Rafael? O que você imagina? Eu acho que o Congresso ele reflete um pouco do que foi a agenda dos últimos 6 anos, né? Quando eu falei de sequestro de boa parte do Estado Nacional por parte da elite financeira, e simbolizei no Banco Central esse sequestro, mas no Congresso também, né? A diferença é que o Congresso ele é eleito, né? Mas ele foi eleito na esteira desse avanço dessas forças antinacional, antidesenvolvimentista, né? Mas um Congresso onde a correlação de força ela pode ser alterada pela mobilização popular, né? Eu estou otimista que 2024, que é um ano de eleição também, né? As eleições municipais também ajudam a alterar a correlação de força. Mas eu acho que o ano de 2024 ele precisa ter mais mobilização popular, intensificar a mobilização popular. Eu acho que o movimento social brasileiro ele precisa encontrar uma pauta de unidade que consiga fazer com que o povo se mobilize, né? Eu acho que essa própria revogação do novo ensino médio é um pouco um exemplo que a gente tem que ter, né? No começo, muita gente não acreditava que poderia ser revogado o novo ensino médio, né? Com a mobilização dos estudantes, a gente conseguiu ter uma nova lei, né? Que na prática revoga a anterior e cria parâmetros que estejam mais dentro do que a gente acredita que deva ser a escola, né? Então, foi a partir da mobilização que a gente conseguiu alterar a correlação de força que parecia ser difícil de ser alterada. E agora no Congresso também, né? Existia uma pressão para se votar ela imediatamente essa semana, e através da mobilização dos estudantes, né, nesses últimos 5 dias aí, intensos, seja na Conferência Nacional de Juventude, seja a turma que ficou lá segunda e terça para mobilizar em todos os espaços, as articulações, as conversas, as blitz, reverteu e colocou para votar só no ano que vem. Então, eu acredito que é através da mobilização da juventude que a gente pode transformar e mudar essa correlação de força ali no Congresso. Então, por isso que eu acho que a juventude precisa estar sempre mobilizada e o próprio movimento social encontrar também pautas em conjunto, né, unitárias, para poder construir grandes mobilizações e alterar a correlação de força do Congresso. Você falou logo no início sobre uma conjuntura internacional, né, sobre a crise do capitalismo global e como isso influencia, né, aqui no chão, né, a vida de todos nós, né, da juventude. Como é que o JS observa, busca intervir, Rafael, nesse cenário? Como é que se faz a reflexão com a juventude? É uma realidade, muitas vezes, aparentemente distante, né, da juventude, que está tendo um massacre na China, uma guerra na Ucrânia, que isso nos afeta. Como fazer a juventude ser solidária internacionalmente? Ótimo, perfeito. Eu fui, antes de assumir aqui a presidência, eu fui o responsável pela solidariedade internacional da JS, né? Então eu tive o privilégio, digamos assim, a honra de representar o JS nos nossos fóruns internacionais. Fui para Cuba, Chipre, Argentina, Uruguai, Venezuela, né? E uma das coisas que sempre me deixa muito orgulhoso é o prestígio internacional que a JS tem, por ser uma experiência muito única entre os partidos de esquerda no mundo, né? A maioria dos partidos de esquerda, eles mantêm organismos de juventudes mais de quadro. A gente decidiu ter um organismo de juventude de massa, né?
E é uma experiência que não deixou de formar quadros e ainda constituiu um movimento de massas forte. Então todo mundo fica curioso para entender como que faz isso, e alguns deles até replicam, como os companheiros da JCC, que replicaram tão bem, que elegeram deputados federais, tem um movimento de massa muito grande, ou outros companheiros, né? Então, essa troca internacional é um negócio fundamental, porque também a gente aprende com eles, né? Eu aprendi muito com os cubanos, né? Os valores revolucionários, né? Da coletividade, de colocar sempre o coletivo acima do individual, de não cair nas vaidades. Acho que a gente aprende muito nesse contato. E é fundamental num mundo de, como eu disse no começo, intensas contradições, né, que se manifestam, sejam em guerras comerciais ou em guerras por procuração, né, digamos, os Estados Unidos e a União Europeia faz uma guerra por procuração ali na Ucrânia, usando a Ucrânia como bucha de canhão, a mesma coisa em Israel e Palestina para desestabilizar ali o Oriente Médio, principalmente logo depois que adentra ao BRICS países importantes ali do Oriente Médio. Então, acho que está tudo relacionado nessa transição de um mundo que antes era hegemonizado por Estados Unidos e União Europeia e agora passa a ter contornos mais multipolar. Então, nesse contexto, a atuação internacional ela se torna cada vez mais importante, né? Tanto é que o governo brasileiro, inclusive, tem dado centralidade para essa agenda, porque ela é fundamental para hoje. Então, nós temos atuado, a gente tem uma ligação muito forte com a causa palestina, porque nós achamos que a causa palestina ela é uma causa central do ponto de vista da emancipação humana. Acho que a Palestina, ali está todas as contradições que o imperialismo impõe para o povo, assim, todas as mazelas que o imperialismo, todas as violências que o imperialismo impõe para um povo, ela se expressa ali na questão da Palestina, né? Então, para nós é uma causa muito, muito presente na UJS, desde a sua criação. Então, a gente ajudou a construir, fizemos seminários com a turma da FEPAL, organizamos atos de solidariedade ao povo palestino, e isso vai ser sempre algo que vai figurar, porque a causa palestina não é só do povo palestino, ela é uma causa de toda a humanidade, né? Acho que a gente só vai ter uma emancipação da humanidade quando a gente tiver o povo palestino livre das opressões imperialistas, né? E isso é uma guerra que manifesta, acho que muito dessas contradições do imperialismo internacional, buscando a todo custo manter suas posições hegemônicas, né? Então a UJS vai buscar esse debate internacional, sempre se posicionando contra o imperialismo estadunidense, europeu, por construções alternativas de governança global. Então, nossa aliança prioritária sempre são com as organizações do Sul global, mas também com as organizações que fazem um combate ao capitalismo e imperialismo também no seio ali na Europa e nos Estados Unidos, né? Então a gente tem uma atuação internacional e uma tradição muito grande nesse sentido, e a nossa ideia é continuar com essas perspectivas e com esse rumo, assim, para a nossa atuação internacional. Rafael, muito interessante a gente ver, né, a perspectiva que a UJS tem para a atuação, né, em mobilização. A gente torce muito para que vejamos muita mobilização juvenil no próximo ano, para garantir o programa, né, que ajuda da mobilização popular para que ele se efetive. Queria muito te agradecer por isso e te desejar também aí um final de ano bem legal, tranquilo, tá bom? Tá bom, valeu César, valeu todo mundo aí, e obrigado aí toda a equipe Vermelho, e vamos junto.